Este episódio é patrocinado pela Bússola da Mente. O que é a Bússola da Mente? Serviço de coaching, consultoria de alta performance, treinamento mental para maratonas, competições, apresentações, podcasts. Aquele momento que é o dia D e tu precisas de dar tudo. Também partilho aqui ferramentas de desenvolvimento pessoal e falo muito aqui da questão dos hábitos e rotinas e como implementar e trazer aqui inteligência emocional e soft skills para a tua vida. Bem-vindo à Bússola da Mente, obrigado por ouvir este episódio e a te pedir um favor para o podcast crescer, para tu avaliares no Spotify e seguires na plataforma. Obrigado. Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, treinador mental, coach de alta performance e maratonista. Hoje tenho o prazer de ter aqui Bruno Machado Vidinha, filósofo, mentor, estudante, marido, pai e muito mais. Vamos aqui numa viagem profunda. Obrigado por teres aceito o convite, Bruno. Obrigado eu, Miguel. Foi sem dúvida um momento muito interessante para nós, podemos ter-te aqui e podemos fazer isto, podemos mostrar também muito do que vamos fazer e também contar com a tua presença, alguém que faz tantas coisas, que procura ao máximo manter a sua produtividade em alta, e isso é algo que nós também fazemos e por isso é sempre um gosto ter este tipo de conversas. E para quem não te conhece, quem é o Bruno? Olha, eu podia responder, não sou nada, não posso ser nada, não quero ser nada, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Acredito que nem sequer tenha dito completamente e parafraseado corretamente Álvaro de Campos neste poema, mas acima de tudo tenho todos os sonhos do mundo. Penso que sou alguém que chegou sem perceber muito bem para quê. Venho de uma família muito simples, mas com muito amor e muito carinho em casa, que procurou sempre ao máximo que eu pudesse ser e fazer alguma coisa, mas com pouca estrutura. De seguida, acabei por conseguir encontrar, perto dos 20 anos, algo que era muito interessante e importante para mim, que foi uma linha filosófica que me possibilitou crescer e que me possibilitou chegar mais longe naquilo que faço hoje em dia. E aqui a filosofia, como é que entrou na tua vida? Olha, a filosofia entrou de uma forma muito pouco mágica, apesar de que não podemos dizer que a filosofia entra na vida de alguém de forma um pouco mágica. Então o que aconteceu foi mesmo, eu quando terminei o ensino secundário não tive interesse em ir logo estudar, eu comecei a trabalhar muito cedo, a trabalhar acima de tudo fora o momento das aulas e apesar de ter começado a trabalhar fora do momento das aulas, finalizei o 12º ano, fiz tudo direitinho. No momento em que era a altura de entrar para a faculdade, considerei que não era aquele o meu momento para. Fiquei um ano sem estudar, resolvi o que é que queria fazer e fui para a filosofia acima de tudo para continuar a estudar. Não tinha uma visão sobre se depois aquilo me ia dar trabalho ou não, até porque já trabalhava muito no meio empresarial e também era algo e é algo pelo qual sempre me fascinei e por isso a filosofia entra assim, entra no ambiente de manter os estudos, sempre fui muito interessado naquilo que parecia não ter uma resposta imediata ou óbvia e por isso acabei por chegar à filosofia na Faculdade de Letras do Porto. Por outro lado, e quase ao mesmo tempo, aconteceu de aceder à Associação de Estudos de Yoga, na figura do presidente, Luís Silva, e a partir desse momento ter feito um percurso que chega até aqui hoje, que penso que aquilo que mais fez com que o meu percurso fosse este, foi sem dúvida a minha relação com a Associação de Estudos de Yoga e o seu fundador. E tu estávamos ali há um bocado a falar em off, não é? A relação que tu tens, não é? De seres estudante e teres aqui um mentor, não é? De 20 anos e esta parte de tanto, não é? Tu ensinares como também te colocares na cadeira quente de aprender. Sim, sem dúvida considero que é algo que faz uma diferença hoje em dia e acaba por ser uma vantagem para mim. Penso que vemos em algumas coisas, por exemplo, em algumas artes marciais, algumas, já não tantas assim, relações longas de aprendizado. No meu caso, algo que surgiu de uma forma tão natural e que ainda hoje é de forma tão natural e tão próxima, acaba por se demonstrar como uma vantagem. A partir do momento em que, como falamos, aquilo que é a estrutura atual de ensino
de curso, de aprendizado, por ser mais rápido, por ser algo que começa e acaba, depois existe uma certa relação, mas com uma distância já grande, acaba por não permitir que a superfície se sinta tão consolidada como sinto a minha. Porque, como disseste, tenho a possibilidade de, por exemplo, estar a trabalhar estar a receber clientes, ter alunos, estar no meio empresarial muitas vezes com pessoas com cargo com muita necessidade de um certo apoio naquilo que é a sua produtividade e ao mesmo tempo ter espaço para ser aluno e ser aluno dentro de um caminho que as bases são claras para mim e há tanto tempo. Depois, ao longo destes 20 anos, as coisas mudam muito, não é? A minha vida mudou muito naquilo que são todas as necessidades que a nossa vida tem. Hoje em dia sou pai, não fui, vivi fora, vivi nos Estados Unidos, fiz coisas que acabam por fazer oscilar tudo o que se passa, vamos considerar na parte de cima da minha vida, né? Mas aquela camada, aquela estrutura que sem dúvida, no meu ponto de vista, acaba por ganhar uma muito maior solidez quando é com alguém que nos mentora há tanto tempo e num sentido tão profundo daquilo que é esta mentoria. Quase parece quase um hábito aqui angolano, é aqui uma base. Sim, sim. Sim, e é como digo, não foi nada à partida pensado, mas é algo que hoje em dia consigo assumir e perceber, como referi e como conversamos um bocadinho em off, a confiança que tenho no meu trabalho passa muito pela forma como o meu trabalho atua em mim através desta relação. Isso. E tu achas que, imagina, tu tiveste aqui esta possibilidade aqui de estás a receber, não é? Há 20 anos, e nós às vezes chegamos aqui numa fase mais final da vida, nós também gostamos de passar aqui o legado, a passagem e também fazer se calhar o mesmo a outras pessoas. Percebo a questão, compreendo-a perfeitamente, até porque ela é bastante fantasiada nesse sentido, em filmes, em muitas estruturas nós podemos ver isso. No meu caso em particular, penso que esse momento está longe de chegar e que, se chegar, será tão natural quanto foi o meu. Ou seja, será um caminho naturalmente seguido que, no fundo, tem que ter sempre essas duas peças de base. Alguém muito disponível para, e é um trabalho extremamente árduo, passar por tudo isto connosco e ter sempre aquela palavra e aquela orientação naquele momento, e ao mesmo tempo, do outro lado, aquela pessoa que vai acabando por crescer dentro de um ambiente que ela compreende como positivo para si, ao ser estruturado com alguém por trás e no suporte. E tu, esta curiosidade e vontade de aprender, não é? Nós estamos aqui rodeados aqui dos teus livros. Já vem de ti desde pequeno, ou tu, à medida que foste tipo, aprendendo, não é? Viste o tamanho, não é? Que da tua ignorância, isso calculação, não é? Lá está, mais uma vez, a magia é sempre, e isto eu não tinha dito há pouco, mas agora vou referir. A magia pode-se ver sempre nas coisas mais simples. Não precisa de ser algo com tanta pompa, tanta circunstância e tanta pirotecnia. Na verdade, quando eu era muito jovem, eu lembro de ser muito jovem, eu devia andar na escola primária, o meu pai tinha uma insistência grande em que eu lesse. Eu lembro perfeitamente de ser bastante pequenino e ter um livro que tinha uma folha no meio para eu colocar todas as palavras que eu não conhecesse num dicionário e depois ia fazendo o dicionário naquela folha. E lembro perfeitamente de um dia chegar a casa, o meu pai ir supervisionar a leitura, ter aberto a página em que supostamente eu estaria e ter questionado o significado de uma palavra. Porque essa palavra não estava na folha, mas eu não sabia o significado, o que fez ver que eu tentei saltar aquela folha sem ir buscar os significados e o meu pai apanhou-me naquela direção. Por isso, houve em casa uma certa atração para a leitura. O meu pai já a tinha, a minha mãe também, não tanto como o meu pai, mas tinham, que passaram para mim. Como um bom adolescente, penso que nessa altura cortei com todos esses hábitos, mas esses hábitos são aqueles que muitas vezes estão de raiz e acabam por ser levantados. Como um bom adolescente, cortei com todos esses hábitos e não fui de todo um estudante muito afincado. Quando tenho contacto
com a Associação de Estudos de Yoga e o seu fundador, acabei por perceber o quanto aquilo, que tinha sido uma espécie de uma base, podia suportar aquilo que eu tinha para fazer depois, que era, sem dúvida, estudar, procurar compreender, mas deixar muito claro que, no meu caso em particular, nunca foi sobre os momentos mortos de cada livro. Foi sempre sobre os momentos vivos da passagem de conhecimento que tive a oportunidade de ter desde há 20 anos. Ou seja, os livros ganharam muitas vezes vida por aquilo que foram as orientações que eu acabei por ter. Porque se fosse por eu os ler, eu possivelmente ou não ia entender nada ou ia entender tudo mal. Tem aqui muitos livros, por exemplo, que era impossível lê-los sozinho. Parece que não é... Pelo menos é de alguma audácia querermos ler algumas obras sem termos uma estrutura por trás e alguém que nos acompanhe nessa leitura, que já tenha lidado com as dificuldades de a compreender, etc. Mas sim, lá está, foi como conversamos. Eu fui para a filosofia porque havia algo que acabava por me orientar naquela direção, mas depois com isto acabei por me tornar alguém totalmente dedicado e considerar que a minha vida acaba muito por ser um dos seus grandes objetivos, viver realmente como um filósofo e procurar o conhecimento, não nos livros, mas também pelos livros. Eu agora queria te perguntar aqui a importância aqui da filosofia aqui na vida, não é? E não está tanto aqui tão mental, não é? Só falar da filosofia por falar, não é? E depois, não sei se concordas, não é? Depois passar a ação, pôr em prática o que aprendes, não é? Penso que nos dias de hoje já se começa a ver um movimento filosófico mais prático. Penso que se está a conseguir resgatar, de certa forma, esse movimento. Contudo, ainda não ao nível que poderia ser. A filosofia teve aqui uma influência muito grande naquilo que é a vida como nós a conhecemos. Por trás de tudo esteve um dia a filosofia. Perdeu-se esse conceito. Atribuiu-se a esse conceito um conceito extremamente teórico. Penso que acabou por acontecer um pouco com a ciência, a mesma coisa. Ou seja, foram atirados para um local onde só alguns é que conseguiam falar sobre e entender sobre. Hoje em dia tenta-se cada vez mais resgatar aquilo que eram as filosofias, porque na verdade não são bem filosofias, são mais formas de estar orientais. Já tinham muito maior praticidade. Essa praticidade também houve na Grécia e em muitos momentos da filosofia, contudo foi-se perdendo. E depois chegamos aqui a um momento, penso, em que está toda a gente à procura de encontrar como fazer para superar, primeiro, o ambiente da teoria e, segundo, como tu disseste, o ambiente psicológico das questões. Ou seja, chegar realmente às soluções. E aqui neste caso, como falamos há um bocadinho, a desfragmentação da mente através do método que temos e que no fundo, passando para palavras mais simples, aquilo que é a gestão de stress, a gestão de emoções diárias, tem que passar muito por aí, por esse ambiente prático, por esse ambiente em que são dadas ferramentas, são utilizadas ferramentas, testadas, umas servem para algumas pessoas, outras não servem para outras, umas servem para uns trabalhos, como qualquer ferramenta, servem para uns trabalhos, outras não servem para outros, mas acima de tudo compreender que se o disco está fragmentado, se o disco está cheio para além de fragmentado, porque às vezes estar fragmentado não é propriamente estar cheio, nós precisamos de o desfragmentar e para o desfragmentarmos não podemos sair do nosso dia-a-dia. E é aqui que fica a grande luta, porque muitas vezes dá-se aquela ideia de ok, para desfragmentar vou de férias. Nem lhe vou dizer para desfragmentar, porque não é esta a expressão que é para relaxar, para ficar menos estressado, vou de férias. Mas nem sempre tirar um bocadinho de informação do disco é aquilo que vai resolver o problema que nós temos com o disco ou é aquilo que vai resolver o problema que nós temos com a fragmentação do disco. Nós precisamos mesmo de o desfragmentar. Mas a questão seria, então mas para desfragmentar tenho que sair da minha vida do dia-a-dia, tenho que me afastar das minhas obrigações, tenho que me afastar dos meus momentos. O nosso objetivo é que não seja assim. É que seja dentro dos momentos, dentro das situações, porque depois, se nós virmos bem, nós podemos até dizer que, e como referi, antes de mais está isso. Como tu estás e como tu te envolves com o resto.
Se tu estiveres mais para o bem, tudo o resto vai estar mais para o bem. Se não estiveres, mas depois a pergunta é, por muito bem que tu estejas, se não tiveres tudo o resto, também vai faltar alguma coisa, também vai ficar alguma coisa que tu não vais sentir que aconteça. Então, sendo assim, nós temos que ter tudo em contacto, temos que ter tudo em ação e temos que trabalhar dentro da ação. Porque se nós não trabalhamos dentro da ação, se tu tiras o carro para experimentar numa pista sem mais nenhum carro, é natural que ganhes a corrida. Se entras com o carro para a pista e aí testas e aí ganhas com todos os carros dentro da pista, aí percebes que o teu carro realmente é o melhor e que tu és o melhor piloto. Então, sendo assim, o nosso trabalho vai muito nessa direção, procurar fugir, ou não fugir, mas alterar essa concepção da teoria que existe, alterar essa concepção do movimento ficar muito supérfluo no ambiente da psicologia e da psicologia como aquilo que é psicológico e não da filosofia, da psicologia como o seu ambiente académico ou a disciplina que é. E procurar trazê-lo para o ambiente mais prático, trazê-lo para aquilo que é possível fazer dentro daquilo que nós temos para fazer. E tu tocaste aqui num ponto que eu achei interessante, é trazer-te aqui para o teu dia-a-dia, não teres que fazer alguma coisa, imagina, extraordinário, ir para o Dubai, ou para um evento, ou para um retiro, e nada contra isso, mas integrar estas ferramentas e esta consciência tipo no teu dia-a-dia. Exatamente. Mas aqui há 2 pontos. Um é esse, poder ser dito sem que haja uma falha de compreensão no que a isso diz respeito, porque também é positivo. Como te disse há pouco, todos os cursos que tirei, todas as pós-graduações que fiz, todos os cursos que tirei, todos eles foram extremamente positivos. Se me questionares sobre, ao tirar estes cursos todos, estar em cima de uma base consolidada de aprendizagem foi melhor para mim, deixo a ti e a todos a resposta. Porque, no meu ponto de vista, sem dúvida, e aqui é igual. Ir para um retiro, fazer coisas diferentes será sempre importante. Agora, para depois pousar isso em algum sítio. E esse algum sítio somos nós próprios. E como disse, são 2 pontos, porque o segundo ponto é até que ponto é que esta mensagem chega a cada um no seu dia-a-dia. Penso que a mensagem que chega neste momento é de, para resolver alguma coisa eu tenho que fazer algo extraordinário. Por exemplo, até mesmo uma terapia de X tempo em algum local é visto como algo extraordinário. É visto como algo que eu vou, faço, paro e é suposto manter a estrutura, mesmo parando. E aqui, né, nós podemos perceber, a partir do momento em que tu cuidas do carro, o teu carro faz X quilómetros dentro de uma determinada velocidade, não dá problemas, etc. Se tu paras de cuidar do carro, a partir do carro vai naturalmente precisar de mais atenção no futuro. É igual. Isso que cada um de nós deve estar preocupado com cada um de nós a cada segundo mais do que com qualquer outra coisa. E tu... Aqui podias falar aqui um bocado das várias filosofias, não é? Desde da grega, podias aqui tocar um bocadinho. Olha, apesar da sua importância para os estudos, como te disse, considero que só afasta o público, só afasta aquela pessoa que precisa de aumentar a sua produtividade, porque fica a ideia de ou tu te aproximas de tudo isto, ou tu aprendes, ou tu lês aqueles livros todos, ou então tu não vais conseguir ter uma estrutura. Penso que, no nosso caso, é mais afastar de tudo isso e procurar concentrar em... Tu precisas de melhorar o teu ambiente interno, a tua forma de estar contigo próprio, para conseguires, por exemplo, que é o que fazemos no CRIO, funcionar melhor com os teus filhos em casa, e naturalmente fazeres com que os teus filhos possam evoluir de diferente forma. Porque é sem dúvida uma dúvida que todos os pais têm, mas que depois no momento do dia-a-dia, daquela azáfama toda, se for para cima vai para cima, se for para baixo vai para baixo, porque não há controlo para conseguirmos definir. Então, interessa-me mais procurar uma roupagem que permita a estas pessoas aproximarem-se desse ambiente do que procurar perceber se... Porque no final... Todas as estruturas filosóficas, ao longo dos 7, 8, 9, 10 mil anos, há quem diga que é um pouco mais, há quem diga que é um pouco menos, são sempre muito alinhadas
e, acima de tudo, vão sempre evoluindo em direções muito próximas. Elas vêm de diferentes locais no globo, mas depois elas acabam por se encontrar. E nós depois, quando vamos analisar para trás, podemos ver que certas eras trouxeram certos formatos que influenciaram novos formatos. Então, nós deixamos de interpretar os formatos para trazermos até aqui, até esta era, até às necessidades atuais e perceber, ok, o que é que se está a passar aqui? Stress, acima de tudo um stress brutal que acaba por deixar toda a gente fora daquilo que é o seu dia-a-dia, aquilo que quer fazer no seu dia-a-dia. Relações com os filhos, atividade física, que era aquilo que te dizia há pouco. Nas filosofias, e inclusive a Grécia foi muito reconhecida por isso, nós temos alguns jogos que ainda hoje se praticam, que têm, não são propriamente lá, mais uma vez, foi como disse, não são propriamente lá, esses jogos foram inspirados noutros jogos de zonas que acabaram por ter contacto com aquela, e no qual o corpo e a atividade física foram colocados como algo que era preponderante a cuidar. Se nós desmistificarmos a questão filosófica e passarmos a agir na direção de, por exemplo, a atividade física com consciência. A atividade física ali, com uma pequena percepção do que aquilo vai realmente fazer e não apenas como um movimento do braço solto, só porque naquele momento da atividade é para mover o braço. Enquanto move o braço, o que é que pode estar a acontecer, o que é que não pode? É claro que não vamos estar a interromper toda a atividade física para explicar porque é que o movimento do dedo é para aqui ou para ali. Não num sentido daquilo que é o movimento mecânico do corpo, mas sim no sentido de, enquanto a atividade física se dá, todas as alterações químicas que se dão estão a ter uma relação direta com aquilo que vai ser a forma como a pessoa se vai posicionar sobre si própria a seguir. Então, sendo assim, nós pegamos na atividade física, neste caso é o Vyayama, que tem origem nas estruturas do yoga, como disse e referi, mas estas filosofias todas não nos servem para centro das nossas conversas, mas acima de tudo para base que sustente o conhecimento que vai sendo edificado, mas que depois tem que ser apresentado naquilo que é a nossa roupagem atual, naquilo que são as necessidades atuais, naquilo que é a nossa modernidade e a nossa contemporaneidade. E tu estavas aqui a tocar, não é? Aqui do yoga, não é? E aqui, pelo que eu percebi, aqui o foco aqui no agora e na questão aqui da fisiologia, não é? Da respiração, que depois vai ocorrer aqui esta transformação na nossa farmácia natural, não é? De bem-estar e de, no fundo, depois, eu não quero dizer reagir, mas como é que depois nós nos vamos comportar, não é? No dia-a-dia. Tem um impacto muito grande. Não único, mas muito grande. Ou seja, é preciso fazer um trabalho que também seja físico. Ele tem daí o movimento holístico ter ganho muitos precursores e, acima de tudo, seguidores, porque é necessário, mas ao mesmo tempo é necessário trabalhar aquilo que é o ambiente do dia-a-dia para que as coisas possam realmente casar. Caso contrário, e como podemos ver, muitas vezes as atividades físicas podem ser desenvolvidas e não obtermos os resultados que queremos. Por outro lado, podemos desenvolver alguns aspectos e depois acabamos por deixar cair aquilo que é a saúde do corpo e precisamos ter aqui um espectro mais que se associe melhor. Por exemplo, quando falamos do crio e da questão dos pais e dos filhos, como é que nós vamos fazer para educar uma criança no sentido dela ser bem educada, dela ser concentrada, mas ao mesmo tempo não garantimos que a sua saúde física, o seu movimento, a estrutura que essa pessoa, que a criança precisa ter para depois ser um adulto bem-sucedido, e quando falamos de bem-sucedido, seja naquilo que são as maiores bases que o ser humano reconhece, ele possa atingi-las, não aquele bem-sucedido que possa ter, mas depois perder noutras áreas, que é aquilo que é o que mais o sucesso traz, que é nós conseguimos ganhar em um ou dois pontos e depois acabamos por perder em 3 ou 4, mas quando vamos tirar a conta acaba por vir negativa na mesma. Para esta criança ter isto tudo, ela precisa de ter em casa o ser humano que lhe vai exemplificar como é que isso se faz, não é? E para isso os pais vão ter que cuidar, quer da sua performance física, que depois lhe vai permitir que essa farmácia natural haja consigo, mas depois também com a sua performance do dia-a-dia, a sua forma de estar, aquilo que vai
guiar o seu dia-a-dia. E como referi em off, se nós pensarmos bem, uma das coisas que mais guia o nosso dia-a-dia são os problemas. São aqueles pontos menos positivos que aparecem. E por muito que nós não queiramos, se aquilo está no centro, é aquilo que vai guiar. Se aquilo vai guiar no caminho que nós menos queremos. E tu estavas a falar também, não é? Aqui a questão, não é? De usar aqui este movimento, a respiração, aqui a nível emocional, não é? E aqui o stress, porque se nós não fazemos esta parte, não é? Quando ficamos aqui em piloto automático mais reativos, não é? Nós nem sempre pensamos da melhor maneira, não é? E aquilo nos consome e não nos focamos, como estamos a falar em off aqui, no foco na solução e estamos ali o problema. Até porque a respiração continua lá. Ela está a atuar na mesma, esteja mais consciente ou menos, ela está a atuar na mesma. Quando nós passamos certas ferramentas como essas, elas suportam que o movimento possa ser distinto do que tu referiste. Mas eu vou-te já dar uma adição a todo este smoothie que estamos aqui a fazer, que é as questões do caráter, as questões daquele momento e as questões daquilo que são as nossas prioridades consoante o movimento que a nossa vida está a levar. Porque independentemente de se eu estou a fazer o exercício X ou o exercício Y, se eu estiver altamente dedicado a gerir a minha vida numa determinada direção, é muito mais difícil que pensamentos mais entrópicos acabem por liderar. Mas para isso também preciso de estar, lá está, e no meu caso, como nós já falamos, beneficiado ao longo destes 20 anos, também é importante estarmos bem apetrechados e podermos conviver com pessoas que tenham essa visão e nos possam ajudar em determinados momentos a captar a atenção para esses focos. Por isso sim, as estratégias como respiração, relaxamento e outras práticas ajudam bastante a que esse stress possa reduzir um pouco, ou melhor, aquilo que faz é com que haja um pouco mais de clareza para que a definição daquilo que vai ser a nossa escolha possa ser um pouco melhor. Contudo, deve estar associada a novas ramificações, inclusive as do dia-a-dia. A da visão, lá está, e é muito do que traz a filosofia, na sua base, é, acima de tudo, estrutura de pensamento, estrutura do sentir, estrutura do fazer, a própria estrutura intelectual deve estar muito dentro do composto que depois tu queres para aquele caminho. O que é que acontece muito por muitas vezes não termos qualquer acesso a este tipo de informação? Nós acabamos por estar sem saber para onde vamos, sem saber para onde estamos e sem saber como havemos de o fazer. Então aí segue em tiroteio. Achas que, não é, depois estamos ali em modo tipo mais reativo, vamos experimentando, não é, tipo quase uma fatia de uma pizza, nós vamos, se não tiveres no fundo aquele fio condutor, aquela visão, não é, vamos nos desviando porque não sabemos, não temos se calhar aquele autoconhecimento sobre nós, não é, e se calhar chega alguém à minha beira, Miguel, experimenta agora isto, agora aquilo, e eu vou-me... Penso que isso já está naturalmente feito. E tu utilizaste o exemplo da pizza e nós podemos dizer exatamente dessa forma, mas o efeito pizza já existe, já está, já é muito difícil. Eu acho que nem tens que esperar que te digam não é naturalmente, mas reacionariamente é exatamente esse o caminho. Peguem alguma coisa. Mas também é naturalmente o movimento da mente. E é por isso que quando nós trabalhamos com a desfragmentação é nesse sentido. É no sentido de fazer ver que existem movimentos naturais que a nossa mente vai querer fazer e que depois estão, de certa forma, já concertados com aquilo que a nossa sociedade tem vindo a fazer. Como há pouco, também em off referimos a questão dos que ficam como guru, mesmo não querendo ser guru. Né? A pessoa muitas vezes quer dizer aquilo, mas também quer poder errar, quer dizer aquilo, mas depois quer dizer algo de seguir, mas o ambiente, o movimento
vai fazer com que alguém também dite que aquela pessoa possa ser o guru e depois o guru quer sair daquele ambiente de guru e já não consegue sair do ambiente de guru porque já ninguém quer que ele saia do ambiente de guru. E isto é exatamente igual àquilo que tu referiste, que é, sem dúvida, nem sequer precisas de um empurrão muito forte para procurar devanear ou seguir noutra direção. Porquê? Isto, se calhar, era a pergunta que ias fazer a seguir. Acima de tudo porque, vamos dar o exemplo de um trabalho. A pessoa vai para um trabalho, ela candidata-se, não é? Parece-lhe muito interessante, candidata-se, vai. É entrevistado. É a melhor pessoa para o lugar. Depois daquela entrevista altamente motivada, é capaz de limpar todas as escadas do edifício. Depois a pessoa começa a trabalhar. E passado uns meses, em algumas pessoas são meses, em algumas pessoas são anos, começam a vir as primeiras grandes adversidades. Assim que tu começas a tomar relação com o trabalho, com as pessoas do trabalho, naturalmente vêm as primeiras adversidades. Pois temos dois caminhos. Desistir da adversidade, ultrapassar a adversidade. É exatamente igual à fatia de pizza e à questão do... Se sinto que algo ou estagnou, ou não mudou, ou ficou mais difícil... Muitas vezes o que é que faço? Vou olhar para o outro lado porque isto não era suposto ficar mais difícil. Se calhar era. Há pessoas que conseguem encontrar alguns caminhos muito através do momento mais abaixo da linha que a pessoa está a ter. Ou seja, se a pessoa já começa a sentir realmente um grande desconforto, foi o meu caso em particular, um grande desconforto, naturalmente a pessoa fica com uma visão mais ampla para aquilo que possa receber. Mas nem todos temos que procurar algo em enorme desconforto. Às vezes procuramos algo só em desconforto. O que é que acontece? Se eu só estou em desconforto, aquilo nem sequer está a ser prazeroso, porque é que eu hei de continuar ali? Não, deixa eu ver uma coisa assim mais gira, que tenha mais foguetes e rockets e que eu possa utilizar. Olha, vi agora este vídeo aqui, este é que vai ser. E, independentemente de ser ou não o trabalho ideal, trabalho não só a falar das possibilidades que possam surgir, mas mesmo daquele trabalho do exemplo, independentemente de ser ou não o trabalho ideal, vai ter tudo a ver com passa aquela fase ou não passa aquela fase. Se passa aquela fase, determina uma manutenção da carreira e até, posteriormente, uma mudança, mas essa mudança já vai com carreira. Ou então, uma desistência e um reinício daquele ciclo. A pessoa volta a bater uma porta, volta a conseguir entrar numa entrevista sendo a pessoa certa para o local, volta a conseguir fazer um primeiro percurso muito bom e depois surgem novamente as primeiras entropias, surgem novamente as primeiras dificuldades e lá está, mais uma vez vêm os dois caminhos. A mente faz exatamente isto tudo por nós e muitas vezes, como tu bem disseste, a sociedade também já está, de certa forma, padronizada para nos dar um empurrãozinho. E tu, pegando aqui no yoga, o que é para ti? Porque não é, tu passaste e conheces, encontraste há 20 anos atrás, não é? E como é que tem sido esta tua jornada, não é? Que eu entendo que é contínua. Sim. Olha, tem sido muito natural, diria muito natural. O yoga não é, se dizer assim, o yoga não é, pode soar um pouco pretencioso, mas o yoga pode não ser apenas aquilo que nós vamos vendo do yoga no Ocidente, a atividade física, ou mesmo uma atividade um pouco mais relacionada culturalmente com países como a Índia. O yoga, no meu caso em particular, na experiência que tenho, é algo muito para além disso, é algo com uma estrutura milenar e que, acima de tudo, muito bem estruturada e organizada, permite que haja uma relação absoluta com o meu dia-a-dia agora, num país do Ocidente, com um trabalho com contacto permanente, a falar com pessoas em muitos diferentes níveis e ambientes, sem nunca precisar de me readaptar devido a algum tipo de ambiente fechado que pudesse ter ficado por estudar yoga ou por conhecer o yoga ou por, na base deste trabalho de mentoria que eu tenho, estar o yoga. E tu isto é a minha curiosidade, não é? Todas estas filosofias e correntes aqui milenares, não é?
E tu estavas a falar aqui de uma vida bem vivida, não em 2 pilares, mas tudo no resto. O que é esta vida bem vivida? Ok. Eu nunca vou dar uma resposta extremamente mística a essa questão. Vou sempre abordar naquilo que estava a querer referir, que é, por exemplo, alguém que seja muito bem sucedido na sua empresa, mas não consegue sustentar um relacionamento, ou 2 ou 3, naturalmente nós podemos partir da premissa que foi bem sucedido ali, mas acabou por não ser na questão do relacionamento, na questão da família. Nós, no nosso trabalho, no MDM, no CRIO, no Vyayama Yoga, na filosofia oriental, procuramos ao máximo que seja possível ser-se extremamente bem sucedido com a empresa e extremamente bem sucedido em casa. E extremamente bem sucedido com questões de nível mais social e extremamente bem sucedido com questões de nível físico, ou seja, também se vê muito ser-se extremamente bem sucedido na empresa, mas ao mesmo tempo estar em termos de saúde quase acabado. Então é neste sentido, é no sentido de compreendermos o sucesso não como termos que dar à troca do sucesso tudo o resto, mas sim investirmos tudo o que temos na devolução de um sucesso global, não místico. E achas que é tipo, depois, eu não sei se entendi bem, quase um efeito tipo dominó? Pode não ser, foi como falei, imagina, e tu vês muito, acho que um dos melhores exemplos será esse, altamente bem sucedido com uma empresa, a faturar milhões, com empresas grandes, empresas a trabalhar internacionalmente e, por outro lado, dificuldades enormes em termos relacionais, dificuldades em manter a própria estrutura emocional. Por exemplo, vamos tirar até o ambiente com os outros, só o ambiente connosco próprios. Uma empresa altamente bem sucedida, pessoalmente, emocionalmente, de rastros. O que é que aconteceu aqui? Não tem que ter o efeito dominó, porque supostamente a pessoa, ao ser o melhor CEO de uma empresa tão bem sucedida, naturalmente podia ser uma pessoa extremamente confiante, uma pessoa bem sucedida também emocionalmente, mas nem sempre vemos isso. Por isso diria que não tem que ser um efeito dominó. Nós temos que olhar para o jogo como um jogo jogado dentro de vários ângulos, mas com um central, que somos nós, que é a nossa estrutura, que é pensar em mim como CEO tem que vir depois de pensar em mim como mim. Pensar em mim como marido tem que vir depois de pensar em mim como mim. Pensar em mim como amigo tem que vir depois de pensar em mim como mim. Agora, e mim como mim, utilizando aqui uma atualização do vocabulário. Porque, na verdade, nós, e se pensarmos bem, passamos muito pouco tempo a compreendermos mim como mim. Mas passamos muito mais tempo a compreendermos eu como CEO, eu como marido, eu como alguém que é amigo, é irmão, é familiar. Sim, estavas a falar aqui, não é, dos papéis, não é, que nós vamos aqui representando, e se eu te estou a entender direito, não é, depois a relação que tu tens contigo mesmo, não é? Depois não, antes. Antes, sim. A necessidade de encher o copo, não é? Dessa compreensão de que nada começa sem ter começado, sabes? Por muito que, e lá está mais uma vez, por muito que nós investamos, o que vamos fazer é, vamos dar uma coisa à troca da outra, porque se não houver, como disse há pouco, e o que acontece muito, e porque é que isto é uma filosofia prática de desenvolvimento interpessoal, porque acima de tudo, a ocupação deste tema tem que ser muito superior a uma vez por semana comigo. Porque 24/7 estão a haver preocupações, 24/7 estão a haver necessidade de resolução de certas questões, desafios e problemas. Então, se não estiver mais 24/7 o mim, vai ser muito difícil atuar. E aqui já entras aqui na camada, se calhar, não é? Da identidade, dos hábitos, da rotina aqui da pessoa. Depois, antes nós precisamos de ver, acima de tudo, qual é a estrutura que está a orientar as escolhas, a orientar os hábitos, a orientar os movimentos. Porque essa estrutura, tipo uma bússola que guia. essa estrutura, se
e não podemos, não é, afirmá-la como realmente existente, mas à partida ela existirá. Os caminhos que nós estamos a tomar estão relacionados com as opções que nós também estamos a tomar. Eu ainda no outro dia estava a pensar nisso, e se calhar é um bom sítio, um bom momento para o dizer. O algoritmo do Instagram, não é? Okay. O algoritmo do Instagram, o meu age numa direção, o teu age noutra direção. Está relacionado com o quê? Com as nossas escolhas e partilhas. Exatamente a mesma coisa que faz a nossa mente. Ela relaciona-se com as nossas escolhas, relaciona-se com o que nós abrimos, relaciona-se com o que nós partilhamos e a seguir começa a criar o que vem depois. Exatamente como o Instagram faz. Ou melhor, o Instagram é que faz exatamente igual a ela. Porque a partir dele foi pensado exatamente dessa forma. E eu queria te perguntar aqui, falamos aqui da saúde mental e no fundo os homens e aqui a masculinidade. Como é que tu, sem querer estar-te aqui a colocar numa situação... Não, mas é uma boa questão, até porque, não é? A palavra yoga e homens nunca se toca muito, apesar de que no meu caso em particular, e posso dizer abertamente, toda a gente sabe, tenho mais clientes masculinos do que femininos neste ambiente, no ambiente do que trata do ambiente emocional. Naquilo que trata do ambiente empresarial tenho mais mulheres do que homens, mas no ambiente emocional tenho muitos homens que me procuram e que fazem um trabalho um pouco distinto, até porque existem algumas mudanças naquilo que são os dia-a-dias. Mas em termos de saúde mental e nos homens, considero que há acima de tudo uma forte incompreensão. Não diria aquele jargão do não era aceite o homem ser sensível ou o homem ter as suas questões emocionais, não diria. Diria sim que há alguma incompreensão de como lidar com o ambiente emocional, e se nós andarmos um bocadinho para trás, mesmo aquilo que foram as nossas experiências, nós sabemos que o que nós fazemos com as nossas emoções é partilhar com outros que também não percebem nada delas, que são os nossos amigos próximos. Um diz algo de um lado, o outro diz algo do outro, está tomada uma decisão. E feliz ou infelizmente, no homem sempre houve muito mais esse movimento, enquanto que era algo mais aberto o facto das mulheres poderem partilhar as suas questões, e com isso também penso que se foi aprendendo. Nos homens isso não aconteceu e por isso há alguma incompreensão daquilo que é o ambiente, mas cada vez mais, e como disse, noto homens extremamente preocupados em garantirem que cada vez têm uma estrutura melhor, uma fibra maior naquilo que está relacionado com lidar com o seu ambiente emocional. E achas que há aquela coisa, não é? Num homem precisar aqui de um propósito ou uma missão, ou se não pode escolher aqui às vezes escolher aqui coisas, ou a nossa capacidade de foco, não é? Nós podemos escolher não sei como é que é expressar bem, a nossa vida, não é? Em coisas que se calhar não... Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, que é, existe um canal de escolhas menor para o homem naquilo que é a sua direção. Se há uma direção mais familiar, em que, e por exemplo, via-se no passado, os futebolistas, casavam-se os futebolistas cedo, com o sentido de eles deitarem cedo, treinarem bem, não é? Exatamente. E depois, mas isso não se casava cedo, o que é que acontecia, não é? Eu posso estar no meu caso, eu não casei cedo, mas tive um trabalho, como estamos aqui a falar ao longo de todo este tempo, um trabalho que me deu um suporte fundamental, um trabalho que me permite, neste momento, que me permitiu ir procurando escolhas, ir tomando escolhas e ao mesmo tempo ir compreendendo até os locais onde não fui incluído. Em termos de propósito e de possíveis más escolhas, aí vou ter mesmo que dizer que considero que os homens e as mulheres é exatamente igual. Não existe nenhuma diferença. Penso que os propósitos são algo que vêm muitas vezes de casa, é o que existe é naquela educação mais de base, são muito influenciados por tudo o que é condicionante ao nosso redor, desde uma idade bastante mini, e a seguir dá-se o
o evento, que já se esperava dentro daquilo que são todos os condicionantes aos propósitos, quer do homem, quer da mulher. Penso que nesse aspecto ambos têm esse caminho para trilhar, e se não trilharem ficam com dificuldades em tomar as suas decisões, e por vezes, ao terem dificuldades em tomar as decisões, tomam as decisões menos certas, e depois alguns no caminho também conseguem, ou não, encontrar melhores. E tu estavas-me a dizer, não é, que no mundo corporativo trabalhas com mais mulheres. Sentes que, e estás a dizer aqui na parte mais física, não é? Queres falar um bocado aqui no fundo aqui das dores e aqui os desejos, não é? Penso que a esse nível, na questão corporativa, está acima de tudo relacionado com o facto de, primeiro pode ser um acaso, não é? Pode por isso simplesmente ter acontecido comigo e alguém que faça um trabalho parecido tenha a situação oposta. Eu também tenho pessoas no ambiente empresarial, homens, mas sem dúvida tenho mais mulheres, e penso que está muito relacionado com aquilo que eu referi, que há uma muito maior abertura para expor algum tipo de necessidade, e a partir desse momento veem o meu trabalho como uma ferramenta extremamente útil para serem bem-sucedidas. Enquanto que no caso masculino é mais difícil procurar diretamente um apoio quando é suposto nós sermos os donos de tudo, não é? Como assim? Então eu tenho que ser um CEO bem-sucedido, vou ter alguém a dar-me apoio. Penso que cada vez mais, e foi como te disse, acho que consigo compreender historicamente estes pequenos movimentos, mas olhando aos dias de hoje, como os dias de hoje, por exemplo, se voltarmos a analisar o mundo desportivo, não existe uma equipa, um diretor, um presidente que neste momento não esteja a trabalhar com alguém dentro daquilo que é a sua estrutura emocional, ou pelo menos devia estar, para conseguir obter uma maior estrutura emocional para lhe permitir gerir os negócios de outra forma. Porquê? Porque os negócios de hoje estão muito diferentes dos negócios de outrora. Hoje em dia, tu não sabes se a pessoa ao teu lado tem ou não tem. Mal ela tem, tu já tens conhecimento de. Enquanto que antigamente demoravam-se séculos às vezes a perceber que uma equipa já tinha um técnico disto, ou que alguém tinha desenvolvido um negócio para aquilo, hoje em dia é no segundo. Existem inclusive algumas entidades que são obrigadas a dizer isso ao público. Então, a partir desse momento, se nós não estamos preparados, se nós não estamos a ver que o mundo nos engole em informação, nós não estamos a ver claramente qual é o nosso território e como é que ele está a ser mexido. A partir desse momento as coisas descontrolam-se, e se as coisas se descontrolarem não é positivo. E tu estavas a tocar nisso, não é? O nosso cérebro funciona de uma maneira e nós temos tanta rapidez e tantos estímulos e estás a dizer, somos completamente engolidos e nem sempre temos tempo de reagir e tomar as melhores decisões, no fundo. E é por isso que hoje em dia um CEO considerar como sou CEO, e compreendo a visão, porque era esta a visão, o CEO é alguém que não tem que ter ajuda, porque senão, porque é que ele é CEO? Não é? Eu entendo perfeitamente a visão, porque era esta a visão. Hoje em dia não pode ser um papel ou um local tão solitário, exatamente pelo que tu referiste. A informação está em todo lado, está a todo o gás, e a partir desse momento um homem ou uma mulher sozinhos não vão poder fazer muito. E depois, também aqui pegando aqui no gancho, nós somos uma sociedade que temos tudo rápido, não é? Está a dizer, nos encomenda a casa, rapidez, e temos mais condições que antigamente, não é? E estamos cada vez mais ansiosos, que também está ligado aqui um bocadinho a esta rapidez. Sim, o facto de nós não termos o mesmo timing com que tudo o que está à nossa volta anda, acaba por causar uma certa descompensação, daí nós começarmos a fragmentar. Daí também o método ser um método desfragmentador. Nós tendemos a não conseguir medir aquilo que é o nosso timing e o timing de tudo à nossa volta. E pior, temos uma tendência natural a tentar controlá-lo. Mas
Nós conseguimos ver, por exemplo, um carro passa ao teu lado, tu não tentas correr à mesma velocidade que o carro. Essa parte tu já não fazes. Mas existem outras coisas que passam a uma velocidade muito maior do que um carro que nós tentamos agarrar. E, sem dúvida, o facto de haver tanta informação acaba por gerar as ADs, as ansiedades, as infelicidades e as felicidades. Acabam por gerar ambientes que nós depois acabamos por não conseguir controlar no tempo. E pegando aqui no teu método e nos teus serviços, queres explicar um bocadinho aqui de forma como é que... Olha, no fundo, na nossa conversa acabou por acontecer naturalmente. Eu trabalho muito nestas 3 direções. Na direção do CRIO, que é um sistema que acaba por ajudar com que o adulto influencie os futuros adultos. O de desfragmentação mental, que faz com que isto, traduzindo, está muito relacionado com aquilo que é o stress do dia-a-dia, a gestão desse stress, a gestão das emoções, aquilo que, quer por consultoria, quer por mentoria, as pessoas podem acabar por obter certas orientações e certas ferramentas que permitam aclarar um pouco o ambiente e o território. Uma coisa muito importante é, não há dúvidas que a responsabilidade está em uma grande dosagem do lado de quem quer realmente fazer este tipo de movimento ou de alteração. E depois, o Vyayama, que é um movimento físico, como tu disse, na direção da compreensão da estrutura da consciência corporal para conseguirmos colocar todas as coisas dentro da sua linha e que a pessoa depois possa dar uma resposta global e não apenas uma resposta em determinadas direções. E eu queria te perguntar também, aproveitando aqui, puxando aqui mais para o lado pessoal, tu estavas a dizer que viveste na América. Notavas a diferença aqui de mentalidade? O que é que tu aprendeste lá e quando vens, não é, que voltaste? Sim. Tudo tem que ser sempre medido por pesos, porque lá está, as nossas experiências elas acabam por ser limitadas no tempo e acabam por ser limitadas no espaço. Não posso dizer ou garantir de que os Estados Unidos são exatamente aquilo que eu vi. Eu posso ir retirando algumas das minhas experiências para utilizar como medida. Aquilo que eu posso dizer é, somos países que estão em momentos completamente distintos, os próprios momentos históricos dos países. Um país tem uma história de milénios, outro país tem uma história de centenas de anos. Estamos em movimentos políticos, ideológicos, sociológicos completamente distintos e que por isso existe uma forma de estar, diria, mais rápida, mais forte, mais apressada, mais direcionada, mas ao mesmo tempo na mesma com a necessidade de um trabalho como o que eu faço nos Estados Unidos. Por outro lado, em Portugal, um ambiente com uma estrutura de mais tempo, com uma necessidade de velocidades menores, com uma necessidade de contacto com coisas novas menor, não tão rápida. Para dar um exemplo, se chega algo novo aqui e ao mesmo tempo chega lá, é natural que aqui nós primeiro questionemos, o que é isto? E lá, digamos, quanto é que isto pode valer? Uma questão de mentalidade, penso que toda a gente já conhece esta mentalidade dos americanos e que continuam a produzir e a procurar passar, mas também, posso dizer, tendo vivido lá, que também conheci muitos casos de pessoas que todos os dias tinham um grind, falando como lá, duro para conseguir as suas coisas e para obter as suas coisas. Agora sim, há algumas diferenças de forma de estar, é real aquilo de se reunir num café para falar sobre um projeto. Eu via isso quase diariamente, até porque quando fui para lá, principalmente à chegada, fiz trabalhos muito regulares, trabalhos de vida, porque também era um dos objetivos era estar, trabalhei em restaurantes, etc. E vi muita gente a unir-se nessa direção e não sei quantos podem ter sido aqueles que hoje em dia vemos na televisão, porque é o que é uma questão de mentalidade, há uma maior direção. Por outro lado, tem os seus pontos em que isso mesmo possa causar alguma entropia e depois também penso que há uma parte muito importante que é, como falamos há pouco e como tu foste falando da questão do Oriente, que é,
nós temos que ter sempre uma visão estruturada sobre aquilo que nos foi condicionando dentro da nossa própria cultura, devido ao local onde nós estamos e fomos criados, e foram criadas as pessoas que nos criaram, etc. E se nós fugirmos muito a isso, nós podemos à frente deparar-nos com questões que não conseguimos responder. Então, isto já falando também do meu trabalho, que acaba por ser muito por aí, que é, se nós formos estruturando e percebendo o que é que nos está a movimentar, nós podemos desfazer alguns nós sem precisar de, por exemplo, neste caso, pensar a American Way ou algo do género. Mas foi muito positivo para mim, foram momentos muito que ajudaram muito ao meu crescimento e desenvolvimento, foram os passados lá, e ainda hoje vou dizendo, é a minha segunda casa. Se eu tivesse que viver noutro sítio que não aqui, era lá que eu vivia, porque foi uma experiência muito positiva que tive. E aqui pegando, não é? Tu és empreendedor, a tua companheira, não é? Também é. Há que ter aqui, vou colocar a palavra, não é? Coragem, não é? Porque vocês têm que fazer a vossa... É diferente de quem, não é? Trabalha e recebe um ordenado. Sim, no meu caso, eu também trabalho, como disse, eu também trabalho dentro do mundo empresarial e tenho conexões a uma empresa que acaba por nos... Eu não sei se diria que é uma questão de segurança de um vencimento. Eu diria que, por exemplo, no meu caso, sempre me foi muito útil vivenciar, como te disse, e faz parte do meu trabalho, o facto de eu vivenciar tantos lados permite, por exemplo, se tu me disseres, eu tenho o meu próprio negócio, e quando conversas comigo aceitas-me porque compreendes isto mesmo que acabamos de falar. E por outro lado, eu trabalho por conta de outrem e tu depois vais aceitar na mesma porque eu tenho experiências e tenho vivências nessa direção. E o facto de viver desta forma acaba por me permitir fazer um trabalho ainda melhor, a tal cadeira quente, o permitir, o tal estar dentro do terremoto e não apenas sentado com um livro fora dele a falar sobre ele. Coragem. Penso que sim, foi como disse no início, apesar de ter quase a certeza que não parafraseei corretamente, manter todos os sonhos do mundo, até porque, e como referi a questão do CRIO, nós como temos filhos, é muito importante que eles sejam influenciados num sentido positivo e no sentido de sonhar e no sentido de fazer e no sentido de ir à luta e no sentido de procurarem que a vida seja auspiciosa com eles, consoante aquilo que eles vão fazendo e desenvolvendo, e é o nosso caso. Acho que dizem que a vida traz sempre o melhor para os audazes, nós vamos tentando ao máximo e procurando ser o mais audazes que podemos ser nessa direção. E tu que desafios tens atualmente? Tenho vários, felizmente neste momento tenho vários desafios, principalmente o de crescer o negócio, isso é um grande desafio, penso que é o desafio da maior parte das pessoas neste caso, crescer o negócio, movimentar o negócio noutros percursos e noutros caminhos, por exemplo, como estava a referir, tenho uma empresa que trabalha marketing comigo, que é uma empresa com a qual me relaciono muito bem e temos uma visão muito, muito clara e ao mesmo tempo em sintonia daquilo que quer para a marca. Vamos fazer algum rebranding à marca agora, nos próximos dias ou semanas, vamos acabar por dar aqui e mostrar ao público o que é que estamos a fazer, mas por outro lado, acima de tudo, corresponder àquilo que acabam por ser os movimentos naturais, aqueles que tu não pensas, aqueles que tu não programaste antes de acontecerem. Imagina, nós estamos aqui os dois a conversar e fica viral. E depois? Há um desafio, claro. E se tu perguntares, porquê é que estás a pensar em ficar viral em vez de ninguém ver? Já respondo à anterior. É daí que vem essa coragem. Né? Mas sim, acho que o maior desafio é nessa direção, é na direção de compreendermos melhor. Estamos aqui numa altura em que cada vez se trabalha mais online, eu que trabalho com isto há tanto tempo tive que sair de um regime mais presencial para um regime mais híbrido. Agora já começamos a ver que o próprio online começa a ter certas exigências, como garantir que este trabalho, que é um trabalho muito de toque, não é? Um trabalho muito que acaba por ter que ter muita atenção ao detalhe, como é que eu faço para que ele mantenha o seu resultado depois dentro destas alterações que se vão dando. Por isso penso que os maiores desafios são nesta direção, porque as outras vão-se fazendo. E Bruno, qual é que é a tua bússola que guia a tua vida? Olha, não faço a mínima ideia. Ótima resposta. Não faço a mínima ideia, mas, e se calhar vamos terminar como começamos,
diria que estar há 20 anos dentro de uma estrutura tão sólida de conhecimento dá-me uma vantagem. Antes de acabarmos assim, só para aproveitar, que eu pergunto sempre aqui lições ou conselhos que impactaram, que tu ouviste e foi tipo uma... Lá está, se formos por aqui ao longo destes 20 anos, penso que já recolhi informação que inclusive alguma delas já nem a consigo distinguir sobre ela ter-me sido dada ou já ser minha. Mas diria que, e mais uma vez como comecei, que é muito importante sonhar, okay? É muito importante alimentar aquilo que possa ser uma bússola de fazer, de produzir, de ir à frente, de alcançar e acima de tudo procurar ao máximo renegar o que possam ser ambientes menos positivos, desenvolvimento de características menos positivas. Por vezes nós podemos ver que se tu repetires muitas vezes e durante muito tempo um determinado hábito, aquilo quase fica contigo. Isso aconteceu-me para o positivo, no meu ponto de vista, e penso que quando acontece ao contrário, e o melhor conselho que eu poderia dar era ninguém deixar para depois, ninguém considerar que é algo natural, ou normal, ou na sociedade atual é algo que vai acontecer, não. Que procura ao máximo encontrar uma saída, uma solução, que procura um trabalho que lhe permita ter, por exemplo, aquilo que eu tive há uns anos atrás, há muitos, que procuro estruturar ou pelo menos ajudar a identificar qual é a estrutura que a pessoa pode dar à sua vida. Eu penso que isso, e não posso afirmá-lo a pé juntos, mas todos podem conseguir. Bueno, queria-te agradecer. Não sei se tens alguma coisa que queiras tocar que eu não tenha tocado. Não, olha, no máximo posso partilhar uma técnica muito rápida, muito simples, que para alguns até já pode ser conhecida, para outros não, mas independentemente de ser conhecida, eu volto a dizer, tem muito a ver com o como ela é praticada, mas posso partilhar. Trata-se de uma técnica respiratória, a posição deve ser uma posição bem sentada, ou seja, devemos procurar evitar ao máximo os movimentos de coluna, vir-me para ali, e é muito simples, podem pousar as mãos, uma delas a outra com o indicador, tapar uma das narinas, inspirar, podem contar até 3 internamente, ao inspirar e a expirar, voltam a contar até 3, fazem isto 10 vezes para este lado, mudam de narina, 3, fecham os 20, seguem vida. Acredito que pelo menos durante aquele tempo vão conseguir sentir as diferenças que faz, e penso que é algo que em momentos como este, para agradecer e não só deixar uma partilha, deixar algo que as pessoas possam realmente consumir, digamos assim, e não apenas ouvirem alguém falar sobre a sua vida, acaba por ajudar e acaba por ser uma forma de pagar aquilo que viemos aqui fazer. Bueno, obrigado e desejar-te todo o sucesso e continuares nesta viagem que tu andas a fazer pela tua vida. Talvez o podcast e este episódio, tu podes-me ajudar das seguintes maneiras, se te fizer sentido. Podes-me seguir no Spotify e YouTube, nas redes sociais. Podes partilhar o episódio, podes apoiar via Revolut ou apoiar via os serviços da Bússola da Mente ou comprando merchandising. Obrigado.